Beleza. Tá piscando, tá gravando. Cadê? Open Docs. Beleza. Então, livro Razão Geral. Filtros. O filtro de conta. Então, vamos começar aqui por esse do Razão. A gente vai vindo aqui na sequência. Os que a gente for encontrando que for aquele caso da... Basicamente o que eu comentei, que tem alguns que a gente ainda está verificando aqui, que é o mesmo que o Sérgio passou para mim. A gente tem essa parte das classificações, que é classificação, BU, área, né, portfólio, enfim. Que basicamente departamento, centro de custo e localidade. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, que nos relatórios eles estão meio desconectados. Você entra na transação, você vai lá no impacto no razão, você vê que está tudo classificado, mas nos relatórios ele não está puxando a classificação correta. Então é só referente a isso que a gente está tentando analisar. Né? Por exemplo, essa invoice aqui deve ser um dos exemplos que nós estávamos vendo. Beleza, acho que você não está compartilhando ainda, tá? Se você... não tá? Deixa eu que tivesse. Vou tirar a tela. Apareceu? Para mim ainda não. Para mim apareceu. Agora para mim apareceu, tá aqui. Bank Reconciliation Summary. Deveria estar... Ah, tá, entendi. Tava na outra tela ainda. Por exemplo, aqui, né, tá certinho, aqui é o Marketplace, tudo, quando a gente olha o impacto no razão, todas as linhas aqui estão com a classificação, mas esse aqui é por exemplo, quando a gente olha lá que vai bater contra o orçamento, né, a gente pega lá, valor orçado pro Marketplace, aparece o valor que você colocou lá no orçamento, mas esse valor aqui ele não entra nesse mesmo valor, né? Ele é como se fosse um valor separado, sem classificação no relatório. E a classificação está aqui. Então é isso que a gente está verificando, se algum bug da conta, alguma coisinha nesse sentido. Mas as transações estão corretas. Deixa eu ver, acho que... Ô Caio, você fala sobre aquele relatório que eu mandei para você, né? Isso, que você comentou da importação da folha, que você falou... algumas transações não estão caindo dentro da BU correta. Isso. A folha de pagamento eu conferi, Caio, tá certinho, tá? Uhum. A questão são as notas fiscais que nós estamos lançando, que o cadastro de BU, classificação e área tá tudo no fornecedor. Mas assim, quando a gente cadastra no fornecedor, ele só traz preenchido aqui pra gente na invoice ou na cobrança, né? Só para facilitar o processo. E quando a gente olha nas invoices, por exemplo, essa aqui da Cielo, ela tá classificada certinho, né? Então é isso que a gente está achando estranho, que mesmo ela estando classificada aqui, no relatório ele não está refletindo a classificação correta. Então é só isso que a gente está verificando. No dia a dia, Caio, se a gente tem algum problema, eu não estou visualizando ainda, não sei o que está acontecendo para mim, está aparecendo tudo preto. Mas no dia a dia, se a gente tem um problema desse, que é um problema mais técnico do sistema, né, daí isso é simples, um processo de abertura de chamado, o pessoal, né, da própria NetSuite, eles fazem o processo de atendimento, agora apareceu também. Eles fazem o processo de atendimento como se fosse um ticket também. O suporte do NetSuite é diferente, né? Porque, por exemplo, você fecha a implementação do seu sistema, aí você adquire o sistema com a Oracle e fecha com uma parceira, né? Com a Atlas, por exemplo. Sim. Então, geralmente quando fecha, assim, você não vai fechar o suporte da Oracle,
né? Você fecha o suporte da Ablis. O suporte da Oracle ele vai acabar sendo bem mais caro, né? Então a gente tem o suporte básico. O suporte básico você pode, normal, ir lá abrir um chamado, só que aí eles vão analisar, né? Dependendo da dúvida, eles vão atuar, e dependendo da dúvida, eles vão falar que o seu suporte é o suporte básico, que ele só atende, por exemplo, dúvidas técnicas ou problemas, alguma coisa assim. Então, tipo, o Entendi. meu não tá fazendo algo que deveria fazer. Aí eles vão lá, vão investigar, vão ajudar, mas no geral vocês vai abrir com a Ablis mesmo. Entendi. Ô, Caio, Oi? aproveitando o gancho que você falou que você dá suporte para umas outras empresas, você também não dá esse suporte não, por fora? Então, eu dou, mas assim, eu não tenho como dar para vocês, porque eu conheci vocês através da Ablis, né? Então seria uma sacanagem com a Ablis eu fechar com vocês e vocês deixarem de fechar com ela. Mas o que eu sempre me comprometo, por exemplo, eu peguei esse projeto agora, vou pegar uns outros projetos mais pela RSM do que pela Ablis agora. Não vou estar com nenhum projeto ativo com eles. Mas como são todos os projetos que eu atendi da Ablis, eu faço questão de dar suporte a qualquer chamado. Então, eu tenho clientes que eu já fiz o projeto ano passado. Eles abrem chamado, o Leandro fala, ó, Caio, o fulano ali abriu tal chamado, consegue dar uma força? Eu vou lá e atuo da mesma maneira, tá? Mas eu Entendi. acho... Mas, por exemplo, se a gente for fazer um contrato de continuidade, né, do suporte em horas contadas com a Abilis, você vai conseguir dar esse suporte pra gente? Ou Sim. daí, no caso, eles vão designar para outro? Não, né? Eu acho que provavelmente eu mesmo vou dar o suporte, sim. Entendi. Beleza. Bom, então vamos ver aqui. O primeiro era o do livro Razão. Reports, orçamento, balancete. A gente acho que não salvou algum em geral. Vamos ver. General Ledger, período, contexto. Acho que não tem nada diferente do normal. É exatamente igual, só tava com o nome de custom mesmo. Então, livro Razão. Então, esse aqui o que a gente estava falando, na verdade, era sobre a adição de alguns filtros primeiro. Então, filtro de contas, né, para você, isso acho que foi até o Sérgio que tinha comentado também, que, por exemplo, selecionar somente algumas contas ali para ele verificar como que está a razão dessas contas. Então, como que funcionaria? A gente pode vir aqui em filtros. Aí a gente tem aqui Transactions Account. Vamos ver primeiro as colunas, o que ele está trazendo para a gente. Então ele traz conta, o tipo da conta, data, o número do documento, o nome da transação e o valor da transação, débito ou crédito. Agora nos filtros, vamos pegar aqui então Account. E se você está personalizando o livro Razão, você não precisa... Isso, eu peguei aqui basicamente... Salvou como Foregon o livro Razão, né? Isso, que seria o General Ledger, né? Que é o Razão deles. Então, só dei uma customizada. Até agora, a única coisa que eu fiz foi colocar aqui o nome. Tá bom. Então, sempre a gente tem aqui primeiro o layout do relatório, que é essa parte da edição de colunas. Depois filtros, depois a ordenação e aqui More Options, quando a gente fala de quem vai ter acesso a esse relatório, se ele vai ser compartilhado com alguém, enfim. Então, vou colocar aqui. Esse More Options aí, por exemplo, Caio, eu poderia tipo, colocar a disponibilidade de um relatório desse ou outro para aquele tipo de perfil de central de usuário ou não? O central de usuário ele ainda é limitado
a esse tipo de configuração? Não, ele fica limitado, porque assim, a gente tem que analisar em si qual que é as informações que esse relatório está trazendo para a gente. Esse relatório aqui no Razão, ele basicamente vai trazer contas contábeis e as transações, né, que impactam aquelas contas e geram saldos. Então, basicamente, mesmo eu vindo aqui, entrando aqui nesse More Options e compartilhando esse relatório aqui com uma pessoa que tenha privilégios menores aqui no sistema, ela não vai conseguir acessar. Mesmo que não for, a gente não estivesse falando de central do funcionário, que é bem limitado mesmo. Se fosse simplesmente um perfil de contas a pagar, contas a receber, mas que esse perfil não tivesse a permissão para pelo menos visualizar transações e para visualizar contas contábeis. Então, além de você ter essa questão aqui de escolher com quem você quer compartilhar, é importante que você compartilhe com alguém que tenha dentro do seu perfil de acesso as permissões necessárias para visualizar as informações do relatório. Porque mesmo se você vai compartilhar com a pessoa, quando a pessoa tentar acessar, vai aparecer uma mensagem aqui no topo da tela falando que está havendo uma violação de permissão ali, de acordo com a função de acesso da pessoa. E aí ele até pontua, geralmente, fala, ó, para a pessoa conseguir visualizar, ela precisa ter essa função aqui, esse privilégio aqui de acesso em tal nível, por exemplo. Entendi. E aí a gente ajusta o perfil da pessoa. Mas esse central do funcionário, ele é bem fraquinho, assim, bem cru, vamos dizer assim. Então, vamos propor aqui. Account type. Eu quero. Deixa eu. Antes da gente começar. Deixa eu salvar aqui esse relatório. Beleza. Vou só alterar meu idioma aqui, fica mais fácil pra gente fazer. Beleza. Traduzir metade. Conta ativa por tipo. Conta principal. Bom, quando a gente fala de conta, né, a gente tem nome, número ou o concatenado de nome e de número, tá? Eu geralmente acho mais fácil a gente, quando colocar filtro, por exemplo, a gente colocar um filtro de número da conta, porque é muito mais fácil pelo número do que pelo nome, porque o nome, às vezes você tem uma conta com nome igual em dois grupos diferentes. A gente pode ter ali contas homônimas em relação ao nome, mas o número sempre vai ser uma chave única, né? Você não tem como ter duas contas com o mesmo número de conta. Então, se a gente for trabalhar com filtros de conta, para você selecionar ali quais as contas que você quer que apareça, eu aconselho a gente fazer pelo número. O concatenado é pior ainda, porque aí você tem o número mais o nome. Aí fica muito grande para você fazer essa pesquisa. Então, eu vou colocar aqui o número. Sempre que a gente vai adicionar aqui um filtro, ele é meio chatinho essa parte, porque, assim, aqui, teoricamente, eu teria um filtro, né? Então, eu coloquei aqui. Às vezes, você dá um cancelar aqui, alguma coisa assim, quando você está inserindo o filtro, ele meio que some aqui dessa linha e volta para cá. Aí você tem que clicar de novo. Uma dica que eu dou, se tiver ficando sumindo, você adiciona a linha sai daqui, você adiciona a linha sai daqui. Adiciona já um filtro aqui, né? Coloca um valor qualquer, porque depois você vai poder refiltrar isso quando você estiver visualizando o relatório. Então é mais fácil. Sempre a gente tem que marcar aqui essa opção também de mostrar na região do filtro, tá? Caso contrário, ele não aparece. Agora aqui, né, como se a gente der um pré-visualizar, a gente consegue ver já o que foi adicionado antes de salvar de fato.
Então eu vou pegar essa conta aqui mesmo. Mas vamos lá, gente, não quero atrasar vocês mais, porque... Então eu posso dar um controle. Posso ou digitar ela aqui direto, né? Eu já tô separando as peças para vocês. Aí ele não tá deixando que vai entrar no branded do Marcos, depois escrever aqui direto. Então eu teria que abrir, né, clicar aqui. Para eu fazer a busca aqui, eu sempre aconselho usar o Ctrl F. Ctrl F, abriu aqui em cima, né, a busca do navegador. A gente digita aqui o número da conta, dá um Enter. Já localizou aqui para mim. Então, eu posso simplesmente escolher uma única conta, dar um OK aqui, dar uma atualizada. Bianca chegou. Podemos seguir, se a Bianca já chegou. Atualizar. Não alterei a data, não alterei a controladora e ele não me trouxe esses valores. Então vamos buscar uma outra opção. Aqui eu estou buscando a conta principal, tá? Então, provavelmente ali ele estava falando o pagamento da transação, estava a conta caixa e a outra conta vai ser o contas a pagar, né? Então, ao invés de a gente buscar pela conta principal, eu vou buscar aqui por conta linha. Vou dar um Ctrl F de novo, busco linha, tá aqui o valor que eu estava procurando. Transação, conta, linha. Vamos ver, putz, será que ele só vai me trazer aqui pelo nome? Não era o que eu queria, sinceramente. Ó, esse aqui é um exemplo, né? Eu tento dar um concluir, ele fala, adicione um valor para o filtro. Se eu der um cancelar aqui, a linha some. Volta para cá. Então ele meio que me obriga já a fornecer um valor de filtro. Aí eu coloco qualquer um aqui, dou um OK, dou um concluir, pronto, tá lá. E depois quando a gente dá um pré-visualizar aqui no relatório, aí sim eu venho aqui na conta e desmarco esse filtro. Tá. Então, nome da conta, Banco Bradesco. Vamos ver se por ele vai achar. Banco Bradesco. Marquei. OK. Atualizar. Agora sim, né? Então, você vê que às vezes o problema do relatório, né, é algo assim que é até difícil para explicar um pouco qual que é essa diferença. Vocês viram que eu puxei aqui um campo, conta principal, e ele não fluiu, ele não trouxe as informações corretas. Agora, quando eu trouxe a conta da linha, né, então ele vai trazer, porque aqui, por exemplo, deixa eu abrir lá dar um pré-visualizar de novo. Vou abrir aqui uma transação qualquer dessa. E aqui, com razão. Então aqui, né, é basicamente uma transação com duas linhas e o NetSuite vai interpretar como a linha principal, a linha aqui recebe o valor. Então, voltando aqui para o relatório, né, eu tinha procurado aqui por conta principal, então ele está olhando para a conta principal da transação e não vai ter nenhuma transação onde o Banco Bradesco vai ser a conta principal. Né? Porque, se bem que tem, né? Teria se tivesse aqui o recebimento, por exemplo, né? Onde vocês teriam esse dinheiro entrando e aí sim ela seria a conta principal. Mas... Entendi. Então, naquele filtro, esse filtro adicional aí, que seria a conta principal, a gente vai ter que ter ciência que ele vai buscar só então, uma parte do lançamento. E ele vai sempre pedir o primeiro lançamento ou como que ele vai fazer essa análise? Não, na real, ele interpreta como conta principal a conta que recebe o débito.
Ah, entendi. Mas Entendi. aqui a lógica foi que o que a gente fez? A gente foi lá, busquei um filtro aqui, adicionei o filtro, nem salvei o relatório, só dei um pré-visualizar. Tentei utilizar o filtro não me trouxe a informação necessária. Então eu falei, pô, não vou usar pela conta principal então. E aí foi que eu vim aqui e busquei a conta linha. Então ele vai buscar aquela conta que eu estiver filtrando em qualquer linha da transação, independente se for a linha principal ou não. Entendi. Entendi. Então esse filtro de cima ele vai ser descartado e a gente vai ficar com esse filtro de baixo. Agora, ele está filtrando aqui apenas uma única conta para nós. Mas quando a gente abre o filtro aqui, ele vai funcionar basicamente como funciona no Windows. Eu posso ou clicar e arrastar, selecionando as contas, posso ir segurando o Ctrl e ir marcando as que eu quero, ou desmarcando as que eu quero, ou posso também clicar, segurar o Shift e ele vai fazer a seleção da onde eu selecionei primeiro até onde eu selecionei final. Então aqui você conseguiria filtrar por as contas que você gostaria de enxergar no relatório. Se você quiser ver todas, a gente tem aqui o checkbox aqui também de todas. Legal. Dá um OK. Sempre depois que a gente seleciona um filtro, para ele se aplicar, a gente tem que vir aqui e atualizar. Aí ele atualiza o nosso filtro também. Bacana. Então, vou deixar aqui salvo. Daí teria agora as informações de coluna, né, que a gente gostaria de acrescentar nesse relatório. Beleza. Posições de faixa de data Esse digital. já, isso essa Que é questão aquela de faixa, questão da data aqui, né? na verdade a gente esse filtro ele limita a gente trabalhar com as opções, por mais que são várias opções, né, às vezes a gente quer, tipo, buscar registro de um dia específico, né, data de pagamento, né, vou buscar todos os registros dessa data. Para eu ter um relatório já filtrado com a informação que eu quero, né, se eu pegar mensal, ele vai me dar um relatório gigante, eu vou ter que exportar e fazer a exclusão desse relatório, né, se eu quiser em PDF eu já não vou poder extrair essa informação, então queria ver se tem essa opção de a gente colocar com... Também a gente sempre tem, quando a gente fala de filtros, ele sempre primeiro traz essas opções aqui, antes e no dia, após o dia, após e no dia, entre 2 dias, não está no dia, está vazio. Então primeiro a gente faz essa seleção e aqui a gente quer que seja entre ou não. Pode ser entre, intervalo de datas, dia. Bom, vou deixar aqui o dia mesmo. 21/5 a 23/5. Vamos ver. Mostrar na região do filtro. É sempre importante a gente marcar aqui o checkbox. Senão ele... Eu marquei no de baixo. Senão ele acaba não aparecendo lá no filtro para nós. E aqui um outro ponto também que o pessoal fica meio atrapalhado às vezes. Eu tinha clicado aqui no de baixo, né, sem querer. Aí eu vi que estava no errado. Aí eu fui lá e desmarquei. Eu tento clicar em outros lugares. Começa a me dar mensagem de erro. Aí eu clico aqui, mensagem de erro. Clico aqui do lado, mensagem de erro. O que de acha esse erro? Quando você tá vendo que aqui tem uma linha, né? Então quando eu cliquei aqui, meio que eu deixei essa linha ativa. E aí ele me impede de eu continuar fazendo outras coisas até que eu diga o que fazer com essa linha. Como foi um erro, para eu sair daqui e parar de dar essa mensagem, eu dou só um cancelar aqui na linha. Então a linha deixou de estar ativa, assim dizendo. Então aqui o filtro de data. Vou tirar aqui a data, só para pegar uma data aqui de alguma transação específica. Então eu vou pegar aqui, ó, 7/5. 7/5 a gente tem bastante. 5/5 a gente só tem 3. Então eu vou pegar aqui 5/5.
Vamos ver se vai. 5 do 5. 5 do 5. Vou atualizar. E aí ele me trouxe só as transações deste dia, ó, que era aquelas 3. E aqui aí, a gente pode manter, né, esse outro filtro aqui de baixo, só para vocês entenderem qual que foi a diferença de um filtro para o outro. O primeiro filtro ali, ele estava buscando o período, né? Então o período ele é sempre mensal. Nesse outro filtro que a gente trouxe, a gente buscou pela data. E a data, ela é sempre um dia, né? Um dia específico. E aí você pode trabalhar com essas outras possibilidades, de pegar um entre datas, um até a data, enfim. Aqui a gente deixou essa opção de entre datas. Então, a gente também... nesse tipo de relatório aqui é meio chato que a gente não consegue, não sei porquê, trabalhar com nomes para os filtros, né? Diferente de uma busca salva, onde a gente pode atribuir um nome diferente para cada um desses filtros. Aqui, se a gente pudesse colocar qualquer nome assim, até para quem estivesse visualizando o relatório ficaria mais fácil de fazer. Então, deixa eu deixar aqui sem a data, vou dar um atualizar. Beleza, trouxe tudo. Vou voltar à personalização. E meu filtro está aqui, né, entre datas, intervalo de datas, mas não está com nenhuma data setada aqui já. E vou salvar. Então, nosso filtrinho já está aqui. Quando precisar fazer a busca por contas específicas ou quando precisar fazer buscas para datas específicas. E aqui os outros que já estavam, né? Ótimo. Então, vamos lá. Depois, aqui, colunas. Adicionar o memo, papel do histórico. Aqui sobre o memo, eu estava dando uma olhada naquele dia que a gente conversou. Na verdade, eu acho eu pensei nisso. Tem algum porém. Eu acho que ele só vai conseguir trazer verdade, o nosso memorando quando principal. Uma das Vamos dar uma possibilidades olhada. que eu havia pensado, mas eu nem encaminhei com vocês, Débito, crédito, justamente nome, isso, esse problema de transação. digitar. Vamos Também procurar aqui, eu perguntei memo. isso para a Bia depois daquela nossa Então, memorando da transação. Porque Vou colocar aqui. inicialmente, eu tinha pensado Deixa eu ver também se que a ele gente tem alguma coisa aqui que fala de linha. no e-mail Taxa de marketing câmbio, tributário, essa revenda vai conta receber um linha, código para ela, e aí na hora entidade, de colocar esse linha. campo de código como obrigatório Esse para aqui vai enchimento, e aí a pessoa teria que digitar o código para poder entrar. Né? Então, inicialmente eu tinha pensado assim, no e-mail marketing a gente vai deixar um campo editável, onde cada revenda a gente vai fazer uma tabela que todos nós vamos saber qual que é o código de cada revenda. E no e-mail marketing a gente manda para a revenda com ele editável, e aí ele vai poder colocar o código dele. Ele fala, na hora de se inscrever, digite o código tal. Quem digitar o código 123 é meu convidado, 456 é da Sandra, e assim sucessivamente. E aí a gente teria que fazer uma 23ª opção, que seria uma opção para diversos outros meios de internet, então redes sociais. Como que a pessoa pegaria esse código, né, nas redes sociais? Esse que seria o problema. Aí poderia fazer um... Deve estar como um lançamento. Cobrança. Então. Deixa eu pegar um outro período aqui maior. Exato. Cada um receberia, porque quando eu conversei com eles no começo, eles deram essa ideia de clicar e aparecer todos os nomes. Aí a gente, na primeira conversa, né, Rafa, falou, 23 é muito. O cara no terceiro que ele achar, ele vai falar, eu vim daqui mesmo. Eu não vou descer para procurar. E aí eu tinha dado essa sugestão inicialmente, porque eu já recebi alguns e-mails marketing de webinar que eu participei, eu tinha um código, e o código era obrigatório, então eu tinha que ler o e-mail para catar um negócio lá, e é um copia e cola, nada que... E também assim, a gente não vai pôr um código muito difícil, né? Vamos pôr um negócio fácil. Isso, não... Lançamento 29. Os símbolos, né? 57.357.
PC, tiro do meio. Aí, Isso aqui é cartão, né? Esse lançamento aqui. Valor, referente, pagamento do cartão. Isso. Pagamento da fatura. E aí o das redes sociais a gente tem Valor que referente a pagamento colocar, cartão. Eu acho que esse é o lançamento no banco. São vários lançamentos, né? Refere-se a vários lançamentos, mas esse é o valor do débito no banco, que é um único lançamento no extrato. Tá, e aqui eu posso, só pra gente fazer um teste agora, qual memorando eu poderia colocar para esse lançamento aqui, o histórico dele? Pode colocar, eu acho que ela tá colocando final 09, pagamento cartão corporativo, final 0996. Acho que aqui a gente já chega no... acho que a gente chega mais perto. Vamos fazer o teste. Tá. Não. Beleza. Caio, qual que é a diferença do memorando ali em cima com o memorando ali embaixo onde a gente lança? Toda a transação ela é composta tanto de cabeçalho quanto de linhas, que a gente chama, né? Então esse aqui é o cabeçalho da transação e essas aqui são as linhas da transação. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático aqui na sequência. Ó, só rapidinho. Aqui apareceu o memorando, tá? Deixa eu só salvar aqui rapidinho, porque se eu abro começo uma outra busca, ele perde a busca que eu estou fazendo, tá? Vou te dar um exemplo prático. Vou pegar aqui essa transação, não queria uma cobrança aqui. Sabe algum fornecedor que tenha impostos, por exemplo? Alguma transação de compra, por exemplo, de... Esse provavelmente faturamento pode ser, tiver clear sale, acho que deve ter. A etapa, porque o que acontece? Transação. A gente poderia até na etapa de cadastro, já que ele pularia, ele vai cair todos os dias. Mas às vezes o tipo não de é transação. O objetivo do cliente. Clear não, acho que é Eu não CyberSource, posso né, Carol? por Tem. cadastrando todos os dias. Ela é de saída ou de entrada? Isso, é CyberSource. Saída, CyberSource. Fatura. Cliente. CyberSource. CyberSource, eu não achei aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que isso Estranho. no começo dá pra gente dar uma olhada. Por exemplo, olhando aqui, eu fiz uma busca de transação, né, trazendo as nossas faturas. Então, se vocês repararem aqui essas 5 linhas aqui primeira, né, ele está trazendo aqui data, período, o tipo de documento que é, uma fatura, o número do documento, o nome da pessoa, que era aquela transação que a gente fez de teste para mim. E aqui traz valor 100, valor 95, valor 5, valor menos 5, valor 5. O que é isso? Né? Se a gente abrir essa transação aqui... seria, todas as revendas receberiam um código para colocar, aí tem que ser um e-mail marketing que tem um campo para que cada revenda possa inserir o seu código. Então, na arte do e-mail marketing, a gente tem que deixar um quadradinho para que cada revenda coloque o seu código. E o link, então, de rede seria um link à parte com um final diferente. Beleza. Então, se a gente olha aqui a transação, ela é bem simples. Ela é composta do cabeçalho e da linha. Só que além dessas linhas visíveis, podem ter outras linhas ocultas também. Né? Então, é isso que ele está mostrando aqui no nosso relatório. Se a gente olhar aqui o número da transação, é o ID 18. Então, essas 5 linhas aqui são referentes a um único lançamento. Tá? Isso aqui é
um relatório detalhado, que a gente chama. Agora eu poderia vir aqui e trazer o relatório resumido. Então, que é quando a gente tem a linha principal apenas. Posso deixar aqui positivo para minha linha principal. E quando eu der um visualizar, eu estou vendo aqui o lançamento 18. Mas aquelas 5 linhas foram agrupadas em uma única linha. Então, é a mesma coisa que a gente estava enxergando ali naquele outro relatório aqui do Razão. Ele não está trazendo todas, aqui por exemplo, aquele lançamento lá que a gente tinha preenchido o memorando, ele não está trazendo todas as minhas linhas daquele lançamento. Ele está trazendo apenas a linha principal. E aí por isso que ele só acaba trazendo o memorando principal também. A gente geralmente tem também o relatório detalhado, né? Não sei se por razão ele vai trazer também o detalhado, ele não tem aqui. Expandir nível. Geralmente quando a gente tem um relatório detalhado também, ele acaba sendo até um outro relatório. E dentro aqui das mais opções, a gente vai ter um campo aqui com relatório detalhado. E aí você linka o relatório resumido com o relatório detalhado. Um exemplo de relatório que tem essa possibilidade é o do balancete mesmo. Então a gente tem aqui o relatório resumo, né? E aqui a gente tem o relatório detalhe. Tá vendo aqui um exibir detalhe? Então são essas duas opções que a gente tem. Então é por isso que naquele relatório ali do Razão ele não está trazendo pra gente o memorando. O que a gente pode fazer? Posso tirar um relatório de todos os lançamentos que a gente fez. E aí a gente preenche e depois eu faço um upload dos memorandos. Aí eu acho que a gente já não tem problema. O que eu comentei aqui de um relatório que tem essa opção do relatório detalhado também, a gente tem aqui, ó, expandir o relatório, que seria o relatório detalhado. Então quando eu clico ali em cima naquela opção de exibir detalhe, ele vai me abrir este relatório aqui. Então são dois relatórios linkados para a gente chegar nesse nível de detalhamento aqui dentro do NetSuite. Agora aqui no Razão, eu não tenho certeza, deixa eu só fazer um teste. Deixa eu tirar o agrupamento para visualizar. Não, ele ainda traz somente um registro para a gente. Então, deixa eu... Isso. Então, vou voltar aqui, vou salvar. Deixa eu puxar ações, financeiro, lançamento, lista. Ele tem E vocês personalizam o que está escrito? Ou é só uma resposta assim, é tipo, não esqueça que você tem um evento. REC, NF, lançamento 14, para descarte. Ó, basicamente ele está trazendo aqui para mim o memorando da primeira linha, da linha principal do relatório. Eu posso, se eu puder manter esses memorandos aqui. Não, eles são, acho que a informação ela pode ser mantida, sim. É que, por exemplo, tem alguns aqui que eu acho que se a gente abrir no detalhe, ele pode ter uma... Ó, salário, mês de 12 de 2020. Esse aqui se repetiu. É que aquele que eu tinha aberto como exemplo, ele tinha memorando diferente por linhas. Ele dava um detalhamento aqui. específico, será do lançamento?
Tá vendo? Por exemplo, aqui ele deu umas quebradinhas nos Ação do históricos. cartão, modo de pagamento. Mas se a gente puder manter aqui o primeiro, eu já consigo até... Acho que funciona. Funciona sim. Tá, então aqui é bem simples. Deixa eu só puxar aqui um Excelzinho. Acho que mais na análise do relatório, né? Acho que o que a gente procura, acho que é verificar realmente o lançamento, né? Se a gente precisar de mais detalhe, a gente entra nele, mas para poder extrair um relatório, jogar e trabalhar ele, Beleza. Então, informação, né? Como se fosse uma história. CSVzinho. Atualização do memo. Atualizações. Lançamento no lançamento. Pagou. Atualização do memo. Então, deixa eu só abrir aqui. Você não tá com o dedinho. ID interna. Uhum. Só quero aqui minha ID interna. Então, como é uma atualização, sempre que vocês precisarem fazer qualquer tipo de atualização, também, aproveitando, né, só para não fazer aqui seco, a gente tem aqui, né, o Excelzinho. Sempre para uma atualização é bom a gente sempre puxar o ID interno, porque ele vai ser a chave de ligação entre a minha planilha aqui e o registro que já existe dentro do NetSuite. Então, sempre que precisar atualizar qualquer outra informação, o único campo que você precisa mapear como chave de ligação é o ID interno. O resto dos campos que você mapear, ele vai usar para atualização. Então, o que eu quero que ele atualize aqui é que ele pegue o memorando e preencha aqui, né, aqui a gente tem a parte do cabeçalho e a parte da linha. Na linha já está preenchido, o que a gente precisa é que preencha no cabeçalho. Então, se eu abrir aqui o da linha, eu tenho aqui um campo de memorando. E se eu abrir aqui o cabeçalho, eu também vou ter um campo de memorando, que vai estar aqui mais para baixo. Aqui. É isso que a gente quer preencher. Então, eu trago ele para cá, então próximo. E vou executar. Não vou nem salvar, porque é só uma atualização pontual mesmo. Então, já vai atualizar, é bem rapidinho essa parte. Deixa aí ele atualizando. Enquanto isso, eu vou dar uma atualizada aqui. Vamos ver se ele já vai trazer outros. Ó, tá vendo? Ele já está preenchendo para mim. Conforme eu for atualizando, ele está processando ali a atualização e está preenchendo aqui para mim. Entendi. O que você fez foi extrair o relatório de um outro relatório e agora você está utilizando a informação dele para poder já fazer o complemento do lançamento, né? Isso. Mas daqui para frente a gente tem um campo específico para continuar preenchendo ou não? Ou você está fazendo isso para recuperar o para trás? Eu recuperei basicamente o para trás. Deixa eu ver aqui, teve alguns que não me importaram. Qual o motivo? Aqui ele me retornou alguns erros que é até bom para a gente ajustar depois. Mas deixa eu responder sua pergunta primeiro, Joel. O que eu fiz? A próxima vez que vocês forem criar lançamento, né, é só a gente preencher também. Então, vamos lá criar um lançamento. A gente preencher sempre aqui na linha, um memorando, mas preencher um memorando geral aqui em cima também. Aí vai ficar certinho, tá? Entendi. Sempre preencher os dois aqui. E pronto. Aí a única coisa que eu fiz foi, eu fiz uma busca específica de lançamento, porque assim, as outras transações, ela vai ter os nomes já, né, do que está sendo feito. Aqui você sabe que é um pagamento do Marcelo Magalhães. Agora, quando a gente olhava o lançamento, a gente só via o lançamento, o valor e não sabia sobre o que era. Agora a gente consegue ver
referente ao que é esse lançamento. Então, o único que estava com problema aqui do memorando eram os lançamentos em si. Então, eu fiz uma busca só de lançamento, peguei o memorando que estava preenchido na primeira linha, e atualizei preenchendo esse mesmo memorando no cabeçalho. E pronto, só para essas transações históricas. Só que aí, até foi bom fazer isso, porque ele me retornou um errinho aqui, né, na importação. Obrigada, gente. Esses resultados aqui, 19 resultados, eles deram um erro. É bom que está até fácil de resolver. A conta 53. Vamos ver qual que é essa conta 53. Lembra que quando eu tinha feito a importação do plano, eu não tinha colocado todas as contas ainda que eram sintéticas como sintéticas? Lembro. Uhum. E provavelmente o lançamento acabou sendo feito dentro de uma conta sintética. Eu fui lá, inativei a conta. Obrigada. E aí, agora quando eu tento atualizar, o sistema, né, é como se ele editasse e salvasse a transação de novo. Então, quando ele está tentando salvar novamente a transação, ele está falando, opa, tem uma das contas aqui dentro desse lançamento que está inativa. Uhum. Então, não deveria estar recebendo lançamento, ela foi preenchida, digamos assim. Exatamente. Então, por exemplo, depois para a gente consertar isso, é bem simples. Primeiro a gente vai identificar qual que é essa conta 53, né? O jeito mais fácil é indo lá pelo plano de conta mesmo. O 53 que ela está falando ali, ela está se referindo ao ID interno, tá? Ela não vai te apontar o número ou o nome. Então, se eu buscar aqui por 53, é só se eu ordenar aqui. Exibir inativo só. Claro, né? Se ela está inativa, ela não vai aparecer. Então, nossa conta 53. Tá. Foi a nossa conta do Opening Balance. Essa conta tá correta mesmo, não é nenhum lançamento. Eu que não deveria ter inativado ela. Entendi. Porque essa conta aqui ela é uma conta padrão do sistema, né? Quando a gente importa os saldos iniciais, ele joga a diferença para dentro dessa conta. Então, deixa eu só pegar aquele relatório. Deixa eu ver, memorando, saldo inicial. Posso, por exemplo, salvar aqui o meu retorno do erro como CSV novamente. Já até tá. Vou salvar. Beleza. Deixa eu só terminar então aqui a importação dessas que deram erro. Então, cortar registro, fazer o mesmo processo basicamente. Lançamento. Results. Atualizar. Rede interna. Rede interna. Memo. Com memo. E pronto. Você está fazendo assim, você está fazendo somente daquelas que deram erro ou você sobrescreve? Não, eu poderia sobrescrever, né? Mas seria mais trabalhoso até, né? O sistema teria que processar mais. Então, Entendi. foi só o que ficou faltando aqui. Na primeira importação ele falou aqui que 55 de 73 registros foram importados com sucesso. Então teve 18 registros ali que não foram importados. Quando eu cliquei aqui na resposta, né? Deixa eu sobrescrever aqui mesmo. Quando eu vou na resposta CSV, ele vai me trazer somente os registros que deram errado, né? Então é esses 18 aqui. Beleza. Então eu posso corrigir nesse próprio arquivo de retorno e salvar ele novamente e importar ele. É só importante aqui, às vezes, quando a gente abre o arquivo de retorno, às vezes a gente tem aqui não deu, por exemplo, o C cedilha, ele é interpretado como um caractere especial, como se fosse uma acentuação. Então, quando a gente abre o arquivo e a gente vai, por exemplo, atualizar uma informação de texto,
é importante a gente dar uma checada se os caracteres especiais não sofreram algum tipo de modificação. Tá? Às vezes pode acontecer isso, ele vir com a codificação errada, e aí acaba que fica... Sabe quando você olha, por exemplo, em vez de cedilha, ele estaria, por exemplo, assim, um caractere qualquer. uma arroba, tipo, uns negócios assim estranhos. E aí, se você basicamente salvar e subir, ele vai atualizar com esses valores. Percentual, hashtag, arroba. Então, vale a pena uma conferência antes de importar. Então, aqui já temos todos os nossos históricos aqui com o memorando preenchido, certinho. Agora, se a gente precisar, dentro lá daquele balancete, você acha que dentro do balancete vocês possam precisar também do memorando? Acho que sim, né? Não aqui, talvez, no balancete em si, mas às vezes se vocês quiserem enxergar o detalhe, que vai mostrar exatamente as transações, ó, o lançamento aqui não tá talvez faça sentido pra gente também ter aí. Só que aqui, ó, é o que eu queria também mostrar sobre essa questão do linha principal e linhas detalhadas, né? Aqui ele está trazendo o livro Razão, está trazendo aqui o lançamento 29 e está trazendo aqui uma linha única. A gente sabe que esse lançamento aqui tem mais de uma linha, que foi aquele que a gente preencheu manualmente aqui o memorando. Você vê que ele não se repete, é uma linha única, lançamento 29. Agora, se a gente vem num relatório detalhado, se eu pegar aqui o lançamento 29, ó, ele aparece aqui, ele tem todas as linhas. Então, se eu trouxer aqui o memorando da linha agora, ele vai vir tranquilo. Entendi. Então, o lançamento 29, ele trouxe aqui para mim, não foi o memorando da linha ainda, foi o memorando geral. Deixa eu procurar aqui. Você também pode, né, em vez de abrir aqui os campos e tal, você pode jogar na busca. E aí, basicamente, você vê que ele traz vários campos iguais, né? E aí, quando você vai passando o mouse em cima, ele traz aqui embaixo, nessa parte aqui, da onde que está vindo o campo. Então, esse aqui está vindo do financeiro, esse aqui também do financeiro, esse aqui vem do ID das transações geradoras. Então, assim, para inicialmente, estou aprendendo a fazer, não sei exatamente qual o campo que é, uma dica, eu faço assim às vezes, eu coloco mais de um memorando. Entendi. E aí eu consigo depois lá analisar qual que está com a informação que eu gostaria. Na pré-visualização você consegue... Isso. Então, por exemplo, posso dar um pré-visualizar. Então, todos os outros memos que eu trouxe são inúteis, eles não vão refletir a necessidade que eu preciso. Então, sei que o primeiro memo ali é o que estava correto, posso vir aqui depois, removo os demais e salvo. Contrapartida do lançamento. O contrapartida, né, você vê que nesse exemplo do relatório abaixo que eu coloquei,
ele pra gente funciona legal no sentido de a gente saber, né, qual que está sendo a movimentação no razão. Tipo, o razão, ele dá essa informação, isso é válido pra gente nas análises, né? Aham. Não sei se existe isso dentro do NetSuite, né? O NetSuite ele não faz aquelas partilhas dobradas, então ele não fica certinho como débito e crédito. O que o que a gente pode fazer, por exemplo, é buscar pela transação quando a gente precisar olhar o detalhe. Por exemplo, número do documento. Vamos ver se. Vou mostrar aqui, vamos ver se é algo nesse sentido. Deixa eu voltar lá por razão, né? Que tá no balancete. Tá. Transação. Não parece muito promissor. Vamos atualizar. Vamos pegar aquele lançamento 29 aqui. O F29. A gente só vai ter que, né, ele não fica muito bacana, porque assim, o número 29 ele pode se repetir, né? Porque ele pode ter uma cobrança número 29, uma invoice número 29, um pagamento da fatura número 29, enfim, diferentes tipos de transação com o mesmo número. Então a gente vai ter que olhar o prefixo dela também. Então eu vi ali, lançamento número 29. Vim aqui, dei um Ctrl F, busquei por 29. Deixa eu começar de novo, que era o primeiro resultado. O cara lá de cima. Ó. Então, quando ele tem o inf de invoice, né, de fatura, o journal é o lançamento em inglês, né? Então, vou escolher aqui a journal 29, vou dar um OK, vou dar um atualizar. E aí aqui ele vai me trazer todas as movimentações que eu tive desse lançamento 29. Então, a gente teve um crédito na conta do Bradesco, a gente teve débito na conta do cartão corporativo, a gente teve, né, cartão corporativo 3307, outro débito na conta do cartão corporativo 22952, e assim por diante. Assim, ajuda algo ou fica... assim, a ideia era ter uma visão no relatório, né? Assim, como gerencial, assim, pra gente seria bem mais usual. Se isso não é possível, é uma alternativa, né? A gente tem que sair do relatório e fazer uma consulta externa. Não é tão ágil, né? Mas resolve. Como a gente não tem essa... Para mim, porque assim, não sei se isso seria possível, né? Porque ele alimenta o sistema com esse lançamento e contrapartida, né? Se ele teria essa possibilidade de trazer a conta, mas não tem... até tem um... Não sei como as outras empresas elas fazem, né? Se eles se depararam com algum tipo de... elas acabam... É que realmente o NetSuite ele não tem essa partilha dobrada. Até tinha um cliente aqui que ele pediu pra gente desenvolver esse relatório para ele, que é basicamente o relatório que você falou, né? Ele queria ver aqui a conta, né, que teve, e já o crédito. Então teve débito em tal conta, crédito em tal conta, o valor de 100, qual a conta, enfim. Mas ele não faz essa partilhinha aqui dobrada. Esse que é o problema.
nesse exemplo que você deu do cliente, quando a gente tem essa necessidade de criar um relatório que é extra, daí é um projeto que vocês pegam, né, no caso. Por exemplo, que é o exemplo do fluxo de caixa. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade, a gente precisa criar esse fluxo de caixa. O Leandro falou que já está meio que trabalhando nesse desenvolvimento, né? Sim, porque o NetSuite ele tem, né, várias limitações funcionais que você não consegue trabalhar muito, que é uma questão do fluxo de caixa, né? Você tem que dar... Tem algum cliente que já desenvolveu isso, o fluxo de caixa? Comprou isso, essa funcionalidade de alguém, ou desenvolveu para si próprio? Então, eu sei que tem uma empresa que já tem o produto pronto, eu esqueci o nome dela agora, mas eu sei que ela já vende aí há bastante tempo. E a última consultoria que eu trabalhei, que era que eu saí no início da pandemia, quando eu saí de lá, eles também estavam finalizando lá um projeto de fluxo de caixa. Não sei como ficou, mas o Leandro também trabalhou nessa consultoria antes de abrir a Ablis e ele falou que estava ficando bom lá o processo deles, né, esse de fluxo. Legal. Mas é algo que é tudo feito em cima do desenvolvimento, né? Eles não usam as funcionalidades aqui padrão do sistema, eles vão lá direto no banco de dados e constroem toda E a uma tela, curiosidade, assim, isso é aberto para que a gente possa entrar e fazer esse tipo de alteração, né? Assim, sim, dentro da parte de desenvolvimento, porque a Forigo é uma empresa de software, né? Então a gente tem a área de desenvolvimento aqui interna, né? Sim, não que a gente queira trazer isso hoje, porque se eu falar disso hoje, eles vão até brigar comigo aqui, mas eu queria ter essa curiosidade, futuramente, né, se tiver algum projeto interessante que, por exemplo, tem alguma informação dos outros sistemas que a gente utiliza aqui da operação, se eu quiser trazer um relatório para dentro do NetSuite, né, por exemplo, da parte comercial, se a minha equipe de dev seriam capazes de fazer esse processo, né, de abrir o código e... legal. Porque, assim, a gente tem o Switch Answer, né, que é aqui o Switch Answer do NetSuite. Então, eles conseguem ter, assim, as instruções básicas, né, scripts, né, que é basicamente como as linguagens de programação que rodam por trás do sistema. Se o cara vem aqui e procura por scripts, ele já vai ser direcionado ali como que... Steps for creating a script record. Então aqui ele vem aqui o passo a passo de como um cara começar a criar, né? Aí ele tem aqui outros caminhos que mostram as bibliotecas, né, de campos. O cara precisa de tal campo, ele consegue pela biblioteca achar os campos, e a linguagem do NetSuite é o JavaScript. Legal. Então não é uma linguagem assim diferente, assim, muita gente conhece e consegue desenvolver. Teve um projeto até que eu fiz, né? Geralmente quando termina um projeto, o cliente ele sempre fica interessado para contratar um consultor ali, porque o projeto ele é entregue pelado, né? E aí você começa a colocar as coisas para dentro do sistema, as personalizações, os fluxos. E aí teve um projeto que eu fiz, que era eu, consultor, e tinha um desenvolvedor que fez lá umas customizações para esse cliente. Quando a gente saiu, esse cliente ele contratou esse meu amigo que era o desenvolvedor. E aí ele falou, meu, tudo que eles me pedem, eu sei fazer a parte funcional, né, o que o sistema me oferece. E aí ele começou a desenvolver tudo em códigos. O que pode ser prático, né? Você tem uma pessoa que ali consegue fazer códigos, então ela consegue fazer coisas que um funcional não conseguiria fazer. Só que é igual o que acontecia antigamente, que você não tinha sistemas grandes, você contratava lá um desenvolvedor que começava a desenvolver um sistema para a sua empresa, a sua empresa crescia, é como se você virasse sócio do cara, porque aí sua empresa cresce, e aí o cara que te cobrava R$10 para aquele sistema, ele vai te cobrar 1.000, porque ele é o único que entende aquele sistema, né? O código é a mesma coisa.
né? Uhum. Então, a vantagem de algumas coisas do NetSuite é justamente você não precisar, às vezes, trabalhar com código. Um exemplo aqui Uhum. também, estou fazendo aqui uma regra de renovação aqui para um outro cliente, e a gente vai disparar alguns e-mails, né? Um e-mail ele é todo criado no HTML. Imagina, pô, eu não conheço de HTML dessa linguagem, então eu não saberia escrever um e-mail em HTML. O que o Uhum. NetSuite faz? Né? Esse aqui é o e-mail que eu estou escrevendo. Eu consigo escrever como se eu estivesse escrevendo num Word aqui, né? Se eu quiser adicionar uma imagem, eu tenho aqui as opções. Se eu quiser adicionar um hiperlink, aqui, né, essa parte aqui, eu consigo buscar o campo. Então eu quero olá, eu quero o nome do cliente. Então eu Uhum. posso procurar aqui cliente e buscar aqui, por exemplo, o primeiro nome. Não Uhum. preciso nem saber o código interno do campo. Só eu sabendo a cara dele, né, o label dele, first name, procurei, ele já trouxe aqui para mim o campo. Né? E como Legal. que isso aqui seria em HTML? Eu posso também trabalhar com os dois. Ele tem o construtor visual, mas se eu quiser entrar no código, olha como ficaria. Tá vendo? É muito mais difícil a gente Nossa. trabalhar Uhum. dentro de um código, sendo que o NetSuite traz esse construtor visual. É basicamente um workflow também, né? Aquele workflow que a gente já Sim. viu um pouco. O Uhum. objetivo dele é justamente esse, né? Você visualmente conseguir entender o processo, ajustar. É muito melhor que você ter aquele código maluco que poucas pessoas vão conseguir interpretar. Bem legal. Interessante. Então, contrapartida. Se não tá fazendo a contrapartida, eu não sei se você já viu isso, né? Tem um código na frente, né? Que é aquele último ali que tá no exemplo de baixo. Que ele diz se a conta é uma conta devedora, se é uma conta credora, né? Pelo menos em termos de saldo. Aqui no NetSuite, basicamente, ele só vai fazer essa diferença pelas colunas. Se ele está recebendo débito ou se ele está recebendo um crédito. Agora, se a conta é devedora, credora, o NetSuite ele não Não sabe isso. classifica. Foi até aquele ponto que eu comentei quando eu te passei aquele modelo do balancete, Sim. que eu comentei sobre inverter o sinal, né? Porque o NetSuite ele não vai saber se é uma conta com sinal invertida, né? Uma conta Uhum. devedora ou credora ali. Então ele fica meio perdido desse jeito. Ele só sabe que é débito e crédito. Entendi. Beleza. A cara do relatório, praticamente do Razão, da forma como a gente consegue trabalhar hoje, é essa que a gente fechou aí. Então, Caio, seria. Beleza. Podemos buscar aqui pelas contas, por Uhum. data. E se a gente quiser analisar aqui uma transação específica, quais são as contas que ela impactou, a gente também consegue buscar aqui pela transação. Entendi. Eu vejo quando é um pagamento de fatura, né? A gente não tem lançamento de memo, né? Então a gente tem. Se a gente preencher, a gente traz também esse lançamento, se a gente começar a preencher no pagamento de fatura, não sei se Sim, existe esse campo. tem. Esse campo de memorando ele está presente em praticamente Todo. todo lugar. Vou preencher aqui como um teste, só depois eu apago. Entendi. Acho que só é interessante, então, o Sérgio, né? Depois a gente padronizar nessa coluna de memorando para a gente ter aí um padrão como se fosse um padrão de histórico mesmo da conta, lançamento da conta. Daí pra gente ter uma uniformidade daí nas informações que vão estar sempre nesse campo. Beleza, João. Tranquilo. Nós vamos colocar isso como padrão já e já deixa ele pronto já. Isso. O problema dessa questão do pagamento é que o sistema ele não vai deixar a gente editar um pagamento ou recebimento. Tá? Ele não deixa. O que não deixa a gente fazer isso é um script, na verdade, né, para garantir a integridade das informações. Mas se a gente precisar fazer uma atualização do histórico desses pagamentos, a gente também consegue trazer fazer que nem eu fiz com o lançamento, né, que eu extraí um relatório e depois subi uma atualização, porque quando a gente sobe uma atualização, a gente tem uma flag lá. Quer ver? Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Ô, Caio, não tem lançamento padrão aí, não? Tipo,
pagamento referente à nota fiscal. Aí a gente só coloca o número da nota fiscal. Recebimento referente à nota fiscal, a gente colocaria o número da nota fiscal. Tipo, um lançamento padrão, pronto já? Ele não tem isso no sistema? Não tem pronto, mas assim, baseado no que você falou, o que eu pensaria é que criar algum workflow bem simples, que quando você estiver criando, né, um pagamento, ele já preencher para você pelo menos metade do texto, sabe? Então, pagamento referente à nota fiscal, e aí você só vai lá e completa com o número. Isso. Isso dá para colocar, dá para padronizar? Então, por o workflow só. E você consegue fazer ou é a gente que tem que fazer? Não, é um workflow bem simples. Eu posso fazer aqui na sequência aqui, só para mostrar como seria a ideia mais ou menos. Beleza. Então, o que eu quis dizer é que quando a gente vai fazer uma atualização, que eu falei, se você tenta editar ali o pagamento, ele vai falar que você não pode digitar um pagamento recebimento, por conta do script. Mas aqui a gente decide se ele vai executar os scripts ou não. Então, se eu marco aqui e tento subir uma atualização, ele vai dar o mesmo erro. Agora, se eu tiro essa marcação, ele consegue lá preencher o memorando sem acionar esses scripts e, consequentemente, ele não me gera aquele erro falando que eu não posso editar um pagamento. Agora, o workflow que eu comentei, vamos ver. Fluxo de trabalho, né? Preenche memo pagamentos. O tipo de registro é uma transação. E aqui o subtipo vai ser ou pagamento ou recebimento, né? Ou os dois eu posso colocar. Então, basicamente vai ser os dois. Vou colocar aqui executando como administrador ao criar. Tá? Sempre que a gente faz workflow, pode ser na criação ou na visualização. Então, ele está falando aqui, né? Basicamente, eu criei já o cabeçalho do workflow. Estou falando só que é um workflow que vai rodar para o pagamento do cliente, para o pagamento do fornecedor e na criação desse pagamento do recebimento, certo? E aqui ele já vai ser ativado no momento que for criado. Então, vamos criar uma ação aqui, que pode ser, por exemplo, nova ação, definir valor do campo, cadê? Quando muda de inglês para português, ele acaba mudando aqui, ó, definir valor do campo. O campo que eu quero preencher é o campo memorando. Eu quero preencher ele aqui com um valor estático. Então, qual que vai ser o texto? Vou colocar uma condição. Então, eu vou falar que tipo que eu tenho registro. Primeiro, antes de eu criar a condição, vamos preencher aqui só o campo. Então, pagamento referente à nota fiscal. Depois a gente deixa isso aqui mais bonitinho, tá? Só um exemplo inicial. Então, vamos pegar lá uma cobrança. Falando nisso, precisamos excluir agora. Depois eu tenho que excluir essas transações aqui, que eram aquelas do teste do KNAP. É verdade. Vou pegar aqui o manhã aberto. É que eu não vou conseguir excluir elas agora, porque eu preciso excluir a remessa, senão a remessa trava a transação. Mas eu já faço depois. Então,
Efetuar pagamento. Ó. Aí eu só venho aqui completo. 25. Seria basicamente isso que você tinha comentado? Isso mesmo. Só que só precisa resumir, só coloca assim, em tudo em letra maiúscula, tá? Uhum. Lá, pagamento referente a NF. Pronto. Aí a gente coloca o restante, para não ficar um campo tão extenso, entendeu? Sim. Então. Pagamento. Coloca. Ou PGTO. Isso. Só PGTO, só. Isso, referente a NF. Não, só REF. REF. NF. Número. NF número. NF. NR. NR. NF, NR, assim? Isso, ponto. Aí a gente coloca o resto, isso aí. Ponto ou 2 pontos? Isso. Pontinho. Pontinho. Boa. Então. Legal, hein? Carol, depois dá pra sair criando um monte de workflow. Isso é o lançamento Sim, padrão. principalmente cartão. Nossa, né? Só, Carol. Já pegar o jeito aí. Efetuar o pagamento. Aqui, pagamento REF, NF, NR. Pronto. Essa regrinha, o workflow vocês vão ver assim que, é vida aqui no NetSuite, assim, depois vocês pegam um jeito, vocês começam a desenvolver, porque é bem esse tipo de tarefinha, assim, né? Você vai começar com essas tarefas mais simples, né? Daqui a pouco você vai estar com aqueles workflow gigante, mas isso aqui já resolve muito. Você pode, por exemplo, de acordo com a pessoa que está fazendo, tornar algum campo obrigatório, né? Então, eu não quero o pagamento da fatura sem a BU preenchida. No workflow, se você olhar aqui, uma das ações que tem é você definir, a gente definiu o valor do campo, mas eu posso, por exemplo, definir o rótulo de exibição do campo. Quer ver, o rótulo de exibição é legal também. Por exemplo, o campo memo, eu quero que quando eu entro, ele mude para histórico de lançamento. Legal. Então, deixa eu botar aqui na cobrança. Então, vou efetuar um pagamento. Histórico de lançamento. Então a gente consegue brincar com várias coisas. Eu poderia tornar esse campo obrigatório. Então a pessoa não conseguiria salvar sem preencher aqui antes. Posso tornar algum campo Isso é bom, bloqueado para você não poder preencher. E tudo isso que a gente vai criando aqui, eu posso criar as condições para isso acontecer. Por exemplo, a Carol. Eu coloco lá, a Carol tem um perfil de contas a pagar. Então, quando a Carol, eu coloco essa condição para ele tornar esse campo obrigatório quando o usuário que estiver fazendo for um funcionário do contas a pagar. Então, se a Carol entrar, o campo é obrigatório. Agora, essa mesma condição não se aplica ao Sérgio, que é um administrador, por exemplo. Então, ele vai entrar, vai fazer o mesmo processo que ela, o sistema vai olhar o perfil dele, vai falar, é do contas a pagar? Não. Então, eu não preciso tornar esse campo obrigatório e o campo não se torna obrigatório. Então, você, além de conseguir ter essas possibilidades de preencher, de mudar, de colocar como obrigatório, você ainda tem essas condições para definir para quem que isso acontece e para quem que isso não acontece. Entendi. Legal, isso até pode ir pensando aqui, né? Até na parte de centro de custo, dependendo do tipo de fornecedor, só está aberto certo tipo de centro de custo, alguma coisa nesse sentido. Exato. Acho que tem várias possibilidades aí, né? Sim, muitas possibilidades. Legal. Então, vou deixar aqui. Esse workflow já está prontinho, já está liberado, tá rodando normal para todo mundo. Seria interessante, cara, depois se fazer, né? Como a gente tem bastante dados, antes de a gente subiu uma base teste nova no Sandbox para a gente criar agora, né, que a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento do sistema, né, a gente já começar a fazer essas simulações, essas alterações, classificação, ajuste de relatório, meio que tudo lá para a gente ter um pouquinho mais de segurança, né? Sim, com certeza. Eu já cliquei aqui já para startar a cópia, né? E depois, provavelmente na segunda-feira,
já vai estar disponível aí para a gente ativar o ambiente de teste igual tá a produção. Legal, que daí a gente já pode ir brincando lá, né, Carol e Sérgio, né, pra gente fazer essas personalizações que a gente tá vendo aqui hoje, né, essa parte do workflow, a gente já vai ter um pouquinho mais de segurança na base sandbox. Sim. E o workflow também, ele tem outras possibilidades, depois a gente pode ir conversando mais, porque, por exemplo, eu criei um workflow que ele executa quando eu crio um registro, né? Eu coloquei lá o gatilho para ele iniciar, é a criação. Mas eu posso também ter um workflow que ele se baseia com uma busca. Eu posso criar uma busca, por exemplo, clientes sem telefone. Eu faço uma busca primeiro de clientes sem telefone, adiciono essa busca no meu workflow e aí eu posso colocar qual que é a recorrência. Por exemplo, uma vez por dia, uma vez a cada meia hora, uma vez a cada 3 dias. E aí eu posso desenvolver meu workflow baseado naquilo. Qual que seria a ideia, por exemplo? Então eu fiz uma busca de clientes sem telefone, criei o workflow e o meu workflow ele vai fazer um disparo de e-mail para a pessoa que é responsável por cadastro, mandando essa informação, falando, existem tantos clientes sem o telefone preenchido. Manda já o link dos clientes para a pessoa ir lá e complementar esse cadastro. Você manda até para o próprio cliente. Ele não tem telefone, mas tem e-mail. Por favor, forneça o seu telefone para contato para a gente conseguir deixar a nossa base atualizada. Um exemplo do que você estava mostrando até no e-mail ali, que você está criando, por exemplo, no contas a receber, a gente viu que não teve a baixa pós-vencimento, né? Se já poderia o sistema disparar um e-mail de cobrança para o e-mail de cadastro, né? Alguma coisa nesse sentido. Esse e-mail que eu estava desenvolvendo é porque eles trabalham com contrato, por exemplo. E aí eles tem bastante problema, né, de renovação automática, do cara falar, quem autorizou essa renovação automática? Então a gente, vai bombardeando o cara com e-mail ali mais de um mês antes do vencimento do contrato dele, falando que vai renovar automático. Se o cara não tomar nenhuma atitude, o negócio vai renovar automático, mas aí ele também não tem como reclamar. Então, são várias buscas que eu tenho, cada uma com um gap lá de datas, né? Então, 40 e-mail, 40 dias antes da renovação, manda o primeiro e-mail. 30 dias, manda o segundo e-mail. E aí aqui, é um e-mail que o NetSuite dispara. Aqui eu falo, olá, aqui é uma... Opa. Isso aqui é uma tag. Né? Não é eu que escrevi, por exemplo. Ele foi lá e pegou o nome do cliente da transação. O Matheus ali, Passinato. O seu contrato vai expirar esse aqui também trouxe da transação, data de expiração da transação. Envia um e-mail para, aqui eu já coloquei um hiperlink, então o cara clica aqui e já abre o Outlook dele. E a assinatura eu coloquei o quê? Eu peguei um campo lá de dentro do cadastro que a gente tem do funcionário, por exemplo, ao invés de eu deixar uma imagem fixa, dentro do cadastro do funcionário a gente até tem um campo aqui já de imagem. Se não tivesse, eu poderia ter criado esse campo, né? Mas como já existia, eu só reaproveitei. Então, vim aqui, coloquei a URL da imagem, né? Desses caras, e aqui ficou salva a assinatura deles. Por exemplo... Vou pegar aqui. Então, quando eu coloco ali, eu pego uma tag que manda essa imagem aqui, que é a assinatura do cara. Então, você consegue fazer umas campanhas assim de e-mail, bem bacana. Isso aqui é só... E eu não preciso ter o CRM aqui, eu tô fazendo dentro das possibilidades que eu tenho hoje no meu sistema. Sim. Quando a gente trabalha com CRM, aí as possibilidades são ainda maiores. Porque você consegue, por exemplo, saber quem abriu o e-mail... quem não abriu o e-mail, se a pessoa recebeu, se a pessoa não recebeu, se ela chegou a clicar por exemplo, você mandou um link, você sabe se ela clicou no seu link, se ela não clicou no link. Então você tem um detalhamento ali de informações referente àquele e-mail que você disparou muito maior. Interessante. Beleza. Joel, se você quiser, vamos
Se você quiser já me mandar um invite para segunda, deixa eu ver como tá minha agenda aqui. Que aí a gente pode continuar na segunda, sem problemas. Sim. Segunda. Se puder ser segunda, o mesmo horário, para mim funciona. Das 4 às 6. Na segunda eu tenho que parar às 5 para uma reunião que já é semanal, e que eu não consigo mudar. Eu tenho uma semanal também, que é das 3 até umas 4. Se a gente fizer das 4 às 5, funciona para você? Vamos marcar essa horinha, daí a gente vai evoluindo aí. Depois a gente vai marcando mais outras agendas, assim. Isso. E vai fazendo. A gente vai marcando. Não, mas foi excelente, Caio. Hoje a gente conseguiu já aprender bastante coisa aí. E já dá pra ir testando aqui no Sandbox a partir de segunda, então. Fechado. Já dá pra brincar bastante já. Tá. Beleza, então, pessoal. Beleza, galera. Valeu demais. Valeu, obrigado, hein? Valeu, bom galera. final de semana pra vocês. Se cuidem aí. Bom final de semana também pra todos. Valeu, gente. Bom fim de Vocês também. semana. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.